Então, é com muita alegria que eu quero receber o nosso professor, pastor. Vamos ficar de pé para recebê-lo e uma calorosa salva de palmas. Desde já também eu quero agradecer a todos os pastores, dirigentes, esses que estão aqui em cima, lateral de esquerda e direita, são pastores dirigentes de congregação. Eu agradeço a presença de vocês. Peço uma calorosa salva de palmas para esses servos de Deus. Meu muito obrigado. Agora é contigo aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e eu quero... Os irmãos podem tomar o assento, por bondade. Eu fico muito honrado. Vamos colocar aqui. Obrigado. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e quero agradecer ao pastor Sóstene, com a sua esposa, pastora Maria Cláudia. É uma alegria receber esse convite, pastor Sóstene, e essa calorosa recepção. É um amor que constrange a gente. Então, desde durante o dia, com o irmão Ezequiel, que tem nos recebido, pastor Pedro, e agora também no final do dia, e com toda essa igreja, uma segunda-feira, à noite, para ouvir a palavra do Senhor, eu me sinto honrado, e eu quero receber isso com muito carinho, mas eu recebo isso da mesma maneira que Davi, certa vez, foi honrado pelos seus oficiais. Um dia Davi teve vontade de tomar uma água mineral, que só tinha numa determinada fonte, e os soldados, sabendo desse desejo dele, foram buscar essa água e trouxeram para ele. Ele ficou tão honrado, sem saber o que fazer com aquilo, que ele disse: eu não sou digno de tomar essa água, eu vou oferecer ao Senhor como oferta para ele. E eu fico honradíssimo com tudo que eu estou recebendo aqui, e eu quero tributar isso ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor nos céus e na terra. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus tinha um jeito muito simples de ensinar. E eu digo isso porque eu tenho buscado imitar Jesus em muitos aspectos e nesse também. Jesus tinha um jeito de ensinar que era simples e profundo. Era simples a ponto de uma criança poder entender, e profundo a ponto de um elefante poder se afogar. Jesus, quando ensinava, as crianças entendiam. Criança não fica em lugar em que ela não entende as coisas. Mas os meninos ficavam tudo perto de Jesus. E Jesus não só atraía a atenção dos meninos, como dos homens, bem como também das mulheres, e as tematizava. Muitas parábolas de Jesus, ele incluiu elementos da cozinha. Questão do fermento, a parábola que ele conta sobre algo que se perde dentro da casa, e Jesus é tão maravilhoso e assertivo, que ele nunca ia colocar um homem naquela parábola, porque o homem não acha nada dentro de casa. Já viu o homem achar alguma coisa dentro de casa? Tem alguém que acha aí? Então, Jesus coloca uma mulher, não é? Porque se ele tivesse colocado um homem naquela parábola, achando uma moeda, as irmãs iam achar, iam ouvir essa parábola de Jesus e dizer: Jesus, não faz sentido essa parábola aí. Então eu estou dizendo isso porque eu quero trabalhar com os irmãos hoje nessa proposta. Nós queremos alcançar
a profundidade, mas fazer isso de um modo simples. Pode ser assim? De uma maneira que todos consigam compreender. Eu gosto de uma palavra do pastor Raul Cavalcante, que foi também meu pastor, e ele diz assim: olha, meus irmãos, antes de tudo eu sou pastor. Essa é a maneira que mais me honra, isso, o pastor Raul falando, e eu sigo nessas palavras. E ele diz assim: pastor não coloca comida para outro animal a não ser ovelha. Não é assim? Pastor põe comida para ovelha. Então ele diz assim: então se tem aqui alguma girafa, vai ter que se abaixar para comer com as ovelhas, porque eu ponho comida para as ovelhas. Então hoje o Senhor vai alimentar as ovelhas do seu rebanho. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quantos trouxeram Bíblia, por gentileza? Deixa eu ver assim a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 24, e versículo de número 13. Eu trago o abraço aqui do meu pastor presidente, pastor Gilson, bem como também da minha esposa, Kelly, e do meu filho Davi, que hoje tem 13 anos de idade. Lucas capítulo 24, versículo 13, os que encontraram comigo digam: Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Olha só, diz assim o texto bíblico: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Ele disse: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel, mas hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro:
não estava queimando o nosso coração, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Com essa palavra oremos. Pai, obrigado por essa palavra. Queremos aprender contigo. Nos ensina, nos instrua, é o que nós te pedimos. E isto nós fazemos hoje, em nome de Jesus, que não só vive, mas que também reina, e reina para sempre. Amém. Querida igreja, nos propomos neste seminário aprender com Jesus. E o livro proposto para esse estudo foi o livro O Poder da Pedagogia de Jesus. Esse livro está hoje oficialmente esgotado. Tinha algumas unidades e as únicas nós mandamos para cá, mas eu fiquei sabendo agora que já acabaram essas unidades. Não tem problema, ano que vem vai sair uma nova edição. Mas esse livro, ele tem a primeira parte falando sobre a educação nos tempos do Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, havia uma instrução clara de Deus sobre como o povo deveria ser instruído. E havia algumas instituições responsáveis pela educação no Antigo Testamento. Então, havia os profetas, os sábios, os sacerdotes no Templo de Jerusalém, e cada um deles tinha uma função e uma finalidade específica que está no capítulo 1 deste livro. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a parte 2 e 3 deste livro, que já apresenta para nós a educação nos tempos de Jesus, e especialmente a pedagogia de Jesus, a metodologia de Jesus, as estratégias que ele utilizava, que, diga-se de passagem, vale não só para professor, mas para pais, para todos aqueles que de alguma maneira são influenciadores na sua família ou em quaisquer lugares da sociedade. Havia uma instrução muito clara de Deus desde o Antigo Testamento, isso está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 10, e o texto diz assim: esta é a lei e os decretos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu, Moisés, ensinasse para vocês. E eu tenho uma ordem para você. Você precisa ensinar isso com persistência aos seus filhos. Converse com eles quando você estiver em casa, converse com eles quando vocês estiverem andando, converse com eles quando vocês forem colocá-los para dormir e quando eles acordarem. Outro texto da Sagrada Escritura, eu apertei alguma coisa aqui, está saindo um vídeo aí de uma caixa d'água, é isso aí? Eu acho que é porque eu apertei o play aqui, eu tenho que apertar do outro lado aqui, né? Vamos de novo, vamos ensaiar aqui, espera aí. Eu que estou apertando, está indo porque eu estou apertando, é isso? Espera aí. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Então vai de novo, põe de novo lá na tela. Então não tem que apertar para cima, é só embaixo aqui. De novo. Tá? Pronto. Há um outro texto da Escritura, eu queria que vocês lessem comigo, pode ser? Esse verso? É para lá, né? Ah, vai passar aí?
Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um controle remoto aqui, para não ficar dizendo toda hora passa, tá? Então, você vai ficar atento aqui, vamos passar no dedo, vamos fazer o sinal aqui, ver se funciona o controle remoto aqui, vai? 1, 2, 3. Ó, está atrasado, vai de novo. Ó, tá, pronto, tá bom. Só para a gente não ficar, passa, fiquem atentos aí. Então, olha só, muito obrigado. Próximo texto, então, diz assim, vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto estiverem na terra, e ensinem aos seus filhos. Vamos ler mais um verso que está adiante, que diz assim, vamos lá. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Esses são 3 textos do Antigo Testamento que ensinam o nosso ponto de partida aqui. Este texto, ou estes textos, ensinam algo que foi fundamento da cultura judaica até os dias de hoje. Que a educação do menino, a educação da menina, a educação dos filhos, não é responsabilidade do Estado. A educação dos filhos é responsabilidade do pai e é responsabilidade da mãe. Os seus filhos deverão ser ensinados de manhã, de tarde, andando, na hora de fazer a refeição. Essa era a instrução de Deus. Quando chegamos à época de Jesus, alguns anos antes de Jesus, surgiu um projeto de um rei chamado Alexandre Janeu, que se preocupou com aquelas crianças que não tinham pais. E então ele criou uma escola que a princípio surgiu dentro do judaísmo para crianças órfãs. E esse foi um projeto tão bom que alcançou também os filhos daqueles que tinham pais. Quando Jesus chega, pode passar? Quando Jesus chega, Jesus encontra um sistema de educação. Aí pode, quando chegar no isso, por favor, pode passar todo o slide e deixa ele pronto aí. Quando chegamos aos dias de Jesus, nós encontramos um modelo educacional que estava preparado naqueles tempos, mas que ainda tinha a casa como centro, como referência daquela educação. O lugar principal da educação é a família. Por que os judeus entendiam isso? Porque eles sabiam que a família era a célula mãe e a educação preparava para a vida. Havia um modelo organizado disso aí, pode passar. E havia uma regra para os meninos e havia uma regra para as meninas. As meninas aprendiam com a mãe a cuidar das atividades familiares, das atividades domésticas, e ela estava dependente do pai até os 12 anos, a partir dos 12 anos ela podia noivar-se, mas o menino começava a ser responsabilidade do pai, desde o momento em que ele desmamava. Então o pai já levava o garotinho de 5 anos, 4 anos, ele já começava a levá-lo para a oficina, para o campo, ou para qualquer que fosse o lugar em que ele tinha o seu ofício. Havia um ditado em Israel nos dias de Jesus, que dizia assim: o pai que não ensina uma profissão ao seu filho, transforma um num ladrão. Então, é por esse motivo que Jesus é carpinteiro, ou chamado assim, porque ele aprende a profissão com seu pai.
O lugar onde essas crianças aprendiam a ler, pode passar, era a sinagoga. E na sinagoga, havia duas funções na sinagoga, ou pelo menos três. A primeira função na sinagoga é que a sinagoga, pela manhã, era lugar onde as crianças vinham para aprender a ler. E eles aprendiam a ler a partir da Torá. Tudo bem? A segunda função da sinagoga é que quando chegava aos dias terça-feira, quinta-feira e sábado, havia atividades litúrgicas na sinagoga. A sinagoga, ela tinha dois espaços. Quem aqui já foi a Israel sabe que ao chegar ao Muro das Lamentações, você tem um espaço onde as mulheres cultuam ou oram de um lado, onde os homens oram do outro lado, e do lado esquerdo tem uma sinagoga que só homens frequentam. Agora, eu estive lá há alguns meses, tem um mês e pouco, então eles fizeram um espaço semelhante a esse também para as mulheres. Mas nos dias de Jesus, o espaço relacionado à educação na sinagoga, só quem frequentavam eram os homens. Pastor, mas tem uma história na Bíblia em que tem uma mulher encurvada e ela está dentro da sinagoga. Mas nesse relato, essa mulher não está aprendendo a Torá, essa mulher está participando do culto. E no culto na sinagoga, mulheres e homens participavam juntos. Do espaço relacionado à educação, só os homens participavam. E as mulheres, quando aprendiam alguma coisa da Escritura, aprendiam com seu pai, em casa. Prova que José foi um bom pai, e que ele sentava para ensinar a Escritura para os seus filhos, porque Maria compõe um dos textos mais lindos da Escritura, citando passagens do Antigo Testamento que mostra que ela aprendeu isso em casa. Agora, hoje nós podemos agradecer ao Senhor Jesus, porque mesmo nascendo numa cultura como essa, Jesus entendeu desde o princípio do seu ministério, que a mulher tinha que ter um espaço para aprender, para falar e para estudar junto. É por isso que na casa de Maria e Marta, uma das irmãs quer censurar a outra por dizer, mulher tem que fazer coisa de cozinha. E Jesus diz, não, ela escolheu a melhor parte, ela vai fazer parte da discussão teológica e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, então, aos 13 anos, o menino já tinha que passar por um ritual judaico, onde ele tinha que dar conta de muitos textos memorizados da Escritura. Então, tudo isso começava com os primeiros anos, e se dava na sinagoga, como está aí. Primeira função na sinagoga era a celebração, eram os cultos terça, quinta e sábado. Mas a sinagoga também tinha um lugar de educação, e também a sinagoga tinha uma importância como centro da vida comunitária. De sorte que estar expulso da sinagoga significava estar expulso das atividades da comunidade. Por isso que em João, a Bíblia conta a história de um cego, e ele vai passar por um inquérito para saber como é que ele foi curado. E ele vai dar umas boas respostas para aqueles que estão fazendo a inquisição com ele. E lá pelas tantas, ele é ameaçado de ser expulso da sinagoga. Então vejam, a sinagoga era um elemento importante, também foi lá que Jesus certamente teve o seu primeiro contato com as Escrituras. Então, além da sinagoga, havia também o templo, onde havia a educação. Essa é uma maquete do templo de Jerusalém nos dias de Jesus. Então vejam, o templo era diferente da sinagoga, por quê? Porque o templo ele tinha um espaço reservado para judeus. O acesso era difícil, porque quem morava em Nazaré precisava viajar muito para chegar no templo de Jerusalém,
Por isso é que em cada cidadezinha tinha uma sinagoga. Nazaré tinha sinagoga. A Bíblia fala em Lucas 4 que Jesus chegou na sinagoga de Nazaré. Magdala, cidade de Maria Madalena, a arqueologia descobriu recentemente que tinha mais de uma sinagoga na cidade de Magdala. Mas então o templo também tinha o seu papel. Além da sinagoga, o templo tinha algumas coisas. Havia canto, música, toque das trombetas. Eles oravam a oração do Shema Israel, as leituras bíblicas. Só que tem um detalhe, pode passar. Se a gente compara o templo com a sinagoga, a gente vai perceber alguns elementos. Primeiro, que o templo era de difícil acesso, porque era caro viajar para lá. A sinagoga, em cada lugar tinha uma e o acesso era gratuito. Não que no templo você tivesse que pagar para entrar no templo, mas havia todo um processo que você precisava fazer para você acessar o templo. E que já começava com o valor que você tinha que pagar para poder participar de rituais de purificação antes de entrar na área do templo. Você dava uma moeda e você então se purificava para entrar na área do templo. Depois que você acessava a área do templo, você precisava ofertar. Então, para ofertar, você não podia usar o dinheiro lá de fora que tinha cara de César. Você tinha que trocar nas casas de câmbio, que Jesus critica o fato delas estarem dentro da área do templo. Então, a sinagoga era um acesso mais fácil. O templo não educava como no Antigo Testamento, e só os sacerdotes liam, mas os sacerdotes liam em hebraico. Gente, nos dias de Jesus o povo falava qual língua? Diga comigo, aramaico. No templo os sacerdotes falavam qual língua? O hebraico. Muita gente não entendia. É mais ou menos como um culto celebrado em latim para quem fala português. Veja, no templo não podia interromper, não havia espaço para perguntar, para tirar dúvidas, e na sinagoga tinha esse espaço. Então, esse era o sistema, vamos passar, esse era o sistema nos dias de Jesus. Quem aprendia, quem sabia ler nos dias de Jesus? Apenas 10% da população sabia ler. E esses 10%, a maioria eram homens, porque eram os que acessavam a área do ensino na sinagoga. Quem queria fazer uma faculdade nos dias de Jesus, então tinha que ir para Jerusalém. Havia uma faculdade teológica em Jerusalém, para onde Paulo foi quando foi estudar aos pés de Gamaliel. Então, Paulo estudou numa Bet HaMidrash, que era uma escola onde se estudava Midrash, uma casa de estudos da Midrash, e ali, quem se formava naquela escola era escriba. Os escribas mais destacados viravam doutores da lei. Os mais famosos tinham 100 mil seguidores, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores lá no Instagram deles. Então, era o Hillel, era o Shammai, era o Gamaliel. Então, quem queria, por exemplo, estudar com um desses rabinos, ia para Jerusalém, e Paulo foi para Jerusalém estudar com um desses. Esses homens depois iam para as sinagogas para ensinar nas sinagogas. Agora, qual era a metodologia que eles usavam nessas escolas? Eles usavam algumas técnicas. A primeira delas era a técnica da memorização e a segunda era do diálogo. As mentes nos dias de Jesus eram muito treinadas, porque não havia celular nem bloco de notas. Então as pessoas memorizavam os textos bíblicos. Não sei se aqui ainda tem um costume, em Brasília já acabou há muito tempo, mas antigamente a gente tinha um costume na Assembleia de Deus, no dia da ceia, levantar e falar um versículo, né? Ainda tem isso aqui ou não? Já acabou, né? Pois é, então hoje, naquela época o pessoal ainda memorizava um versículo por semana para poder falar no dia da ceia. Hoje nem isso não tem mais. Mas para dizer que a nossa memória está muito enferrujada, a gente não exercita a nossa memória, a gente não grava os textos bíblicos. Mas nos dias de Jesus, onde não havia uma Bíblia fácil, um celular fácil, as pessoas citavam trechos inteiros da Escritura só pela memória.
Outra estratégia no ensino naquela época era o diálogo, que era formado por perguntas e respostas, mas não eram perguntas abertas, eram perguntas prontas para as quais os rabinos, os doutores da lei, tinham respostas prontas. Então, quem tinha o maior número de perguntas e respostas memorizadas era mais intelectual naquela época. Isso é o sistema que recebe Jesus. Só que Jesus nem vai para a faculdade de teologia, ele não estuda aos pés de Gamaliel, como Paulo estuda. E também vai revolucionar o modo de aprender e de ensinar no seu tempo. Então, olha o que acontece. A Bíblia vai dizer que Jesus, certa vez com 12 anos, foi encontrado no meio dos doutores, e a Bíblia diz que ele estava ouvindo, e o que mais? Me ajuda. Ele pode colar. Ele estava ouvindo e interrogando eles. Jesus não estava sendo sabatinado, Jesus estava interrogando os doutores. Com 12 anos de idade. Agora, esse método de Jesus, pode passar, ele vai se demonstrar ainda mais, porque Jesus tinha um jeito peculiar de responder fora da caixa, fora do caminho que eles estabeleciam. Então vejam, Jesus tinha um método extremamente diferente. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. As perguntas eram prontas e as respostas também eram prontas. Certa vez vieram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, um homem pode repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta era pronta. Quantas respostas tinha para essa pergunta naquela época? Diga comigo aqui, pode colar. Quantas? 2. Uma resposta pronta era da escola de Shammai, a outra resposta pronta era da escola de Hillel. Aí, uma das escolas dizia assim: o homem pode repudiar a mulher se vê nela alguma coisa feia. E essa coisa feia podia ser um arroz queimado, podia ser qualquer outra coisa, que às vezes um homem irresponsável, ímpio, usa para diminuir a sua esposa. A outra escola era mais rígida e dizia assim: não, essa coisa feia só pode ser adultério. Então, as duas perguntas, a pergunta era respondida de duas maneiras, mas todas a partir de Moisés. Certo? Por que Moisés então mandou dar a carta de divórcio? Então, eu posso repudiar minha mulher por qualquer motivo? Então, eles estão esperando, Jesus vai responder por Hillel ou Jesus vai responder por Shammai. Só que Jesus tinha um método diferente de responder. Jesus não vai nem por Hillel nem por Shammai, ele vai pelo autor da criação. Jesus foi na raiz do problema, percebeu que isso era uma pegadinha, porque a palavra repudiar em grego é apólio, e apólio é a palavra usada para o escravo. Quando alguém era dono de escravo, ele libertava o escravo, ele usava o termo apólio. Apólio era libertar o escravo. Então é lícito o homem libertar a mulher? O que você diz aí? Fala para nós a partir de Moisés. Jesus, não. Eu não vou falar a partir de Moisés, não. Porque Moisés não criou o casamento. Quem criou o casamento foi Deus. Então eu vou lá no princípio. No princípio não era assim. O que Deus uniu não separa o homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não é lícito o homem repudiar a mulher por nem motivo nenhum. Nem por motivo feio, nem por motivo bom, nem por adultério, nem por outra coisa. Por quê? Porque a mulher não escrava para ele libertar. Em outras palavras, é isso que Jesus está respondendo. Então Jesus não vai em Moisés, Jesus vai lá na criação. Então,
O método de... Volta esse slide. O método de Jesus era diferente, por quê? Porque hoje as grandes universidades, por que que Harvard é conhecida como a universidade dos homens mais inteligentes do mundo? Você sabe qual é o processo seletivo para entrar em Harvard? Pegue uma USP. As melhores universidades têm processos seletivos dificílimos para entrar. O que elas querem com isso? Elas querem selecionar as mentes mais brilhantes. Quem já entra com a mente brilhante vai sair com um currículo extraordinário. Agora, a metodologia de Jesus era diferente. Jesus não escolheu os mais brilhantes. Jesus escolheu os mais despreparados, que estão influenciando a história até os dias de hoje. Então, qual é a nossa proposta aqui? É aprender com Jesus os seus princípios e as suas práticas. Então, repita comigo essas duas palavras: princípios, práticas. Princípios, vocês construíram aqui uma grande e linda igreja, um grande e lindo templo. Princípio é a base. A prática é aquilo que você vai fazer em cima daquela base. Então, este livro, A Pedagogia de Jesus, eu tenho aqui algumas coisas que eu quero compartilhar. Jesus tinha princípios, e em cima desses princípios ele tinha prática. A prática de Jesus estava alinhada com o princípio, com os princípios que ele tinha. Tudo bem? Então, alguns princípios que eu quero rapidamente compartilhar. Primeiro princípio, vamos ler comigo só o título. Primeiro princípio do ensino de Jesus. Você pode ler só o título, que está em vermelho lá. 1, 2, 3. Qual é o primeiro princípio dos ensinos de Jesus? Então, o primeiro princípio da pedagogia de Jesus é o ensino com autoridade. Isso está baseado no texto de Marcos, capítulo 1, verso 22, que diz assim: maravilhavam-se do seu ensino, porque ensinava como alguém que tem autoridade. Agora, qual era a autoridade de Jesus? E qual era a autoridade dos escribas daquela época? Os escribas daquela época, a autoridade deles vinha da formação que eles tinham. Então, uma carteirada podia ser dada: eu estudei aos pés de Hilel, ou aos pés de Gamaliel. Então, a primeira autoridade que alguém podia reivindicar para si era a faculdade que ele estudou. Eu estudei em Oxford, estudei em Harvard, estudei na USP, certo? Segunda questão era a tradição dos anciãos. Ele estava baseado na tradição dos anciãos, ou seja, ele citava, baseado em fulano, doutor fulano de tal citou isso, como a gente tem que fazer no trabalho acadêmico. Isso faz parte da academia. Então, se a ideia não é sua, você tem que citar, como eu faço em todos os meus livros. Aquilo que não é meu está citado. Você pode ver qual é o livro que está e foi pesquisado. Eu não posso dizer que algo é meu, porque isso é roubar a ideia de alguém. Então eu posso citar, mas eu digo. Então, naquela época, os doutores iam ensinar o povo, e parecia que estavam numa faculdade, e aí eles diziam, segundo Rabino fulano de tal, isso, mas segundo Rabino Beltrano, isso, segundo Rabino tal, quando pensava que não, tinha um irmão lá, Terceira fonte da autoridade desses homens, era o seguinte, era a amizade com os sacerdotes. Só que a fonte da autoridade de Jesus, nem é a faculdade que ele estudou, nem é os rabinos que eles citam, e nem é os sacerdotes com quem ele tem amizade. A fonte da autoridade de Jesus é outra. A fonte da autoridade de Jesus, primeiro, não estava baseado numa faculdade, estava baseado na vocação que ele teve do Pai. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Eu sou representante do meu Pai. Ah, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha para mim, eu e o Pai somos um, porque eu faço a vontade do meu Pai. Agora,
Quando Jesus, enquanto os outros iam citar Rabino fulano de tal, Rabino Beltrano, Jesus tinha uma autoridade extraordinária, que até Moisés ele colocava em patamar inferior ao dele. Olha só, ninguém tinha a ousadia de citar ao menos Moisés, citava Rabino. Jesus dizia: vocês ouviram o que foi dito? Assim, 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 pois eu vos digo. Aí as pessoas estão olhando, mas rapaz, os outros chegam aqui e dizem: doutor fulano de tal disse, doutor Beltrano fulano de tal disse, e aí chega Jesus e diz: eu digo, está dito, eu digo, eu falo, eu afirmo, aleluia. E eles começaram a ver, esse homem tem uma autoridade diferente. Jesus tinha um jeito transformador de ensinar a lei, porque ele não ensinava a lei de modo quadrado, de modo que você tivesse que seguir estritamente a literalidade da lei, porque com a literalidade da lei, você pode se encontrar tentando tirar um cisco do olho do seu irmão, quando tem uma trave no seu. Mas Jesus não vai na literalidade da lei para falar com homens que estavam condenando o adultério daqueles que praticavam, mas quando eles estavam desejando o adultério na mente, aí Jesus chega com autoridade e diz: Moisés disse, não adulterarás, mas eu digo, se você pensar, você já cometeu adultério. Aí Jesus começa a apertar. Passa, por favor. O princípio de número 1 fala de autoridade. Então, na prática, o que Jesus estava dizendo era que a sua vida, a autoridade do que ele ensinava, não estava baseado no doutor A, no doutor B, no doutor C, mas estava baseado numa vida que ele vivia. Eu posso falar sobre isso porque eu vivo integralmente a comunhão com o meu Pai. Aleluia. Tinha gente que falava: eu ensino isso porque o doutor falou. Jesus fala: eu ensino isso porque eu vivo isso. Eu ensino isso porque eu pratico isso. Então, o resumo desse primeiro princípio de Jesus, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Passa. Então Jesus está dizendo, então a autoridade de Jesus é uma autoridade diferenciada, porque a sua vida está coadunada com a sua prática. Princípio 2. Qual o princípio 2 da educação ou da pedagogia de Jesus? Não, pode ser a igreja toda. 1, 2, 3. Ficou lindo, olha só. Aquilo que eu dizia, deixe-me complementar, por favor. No português existe uma distinção entre palavra e ação. A gente fala assim: fulano prega, mas não vive. Não é assim que a gente fala? A palavra em português, palavra quer dizer uma, e a palavra ação é outra palavra no português. Você vai procurá-las no dicionário, está em lugares diferentes, sim ou não? Mas no hebraico existe uma palavra chamada davar. Repita comigo: davar. Ou dabar, é a mesma palavra, dabar. Vamos, 1, 2, 3. Dabar. Dabar é o quê? E é o que mais? Pronto, você já aprendeu uma palavra, já pode anotar aí essa palavra em hebraico que você aprendeu hoje. Dabar, em hebraico, significa palavra, mas também significa... No hebraico não existe duas palavras. Olha que coisa linda. No hebraico, a palavra dabar indica palavra, mas também indicação. E disto vem o conceito de que Deus criou tudo pela sua dabar. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja firmamento, e o firmamento apareceu. Então, desde o Gênesis, existe uma correlação muito estreita entre palavra e ação. Aquilo que Deus fala é exatamente aquilo que acontece. O acontecer de Deus está relacionado com a autoridade da palavra de Deus.
Então, é por meio da palavra ação que Deus cria todas as coisas. Só que esse Gênesis do Antigo Testamento tem um correlato lá em João capítulo 1, versículo de número 1. Porque aí quando o Evangelho vai falar sobre Jesus, vai falar assim: no princípio era a palavra. Diga comigo, palavra. A palavra se fez e habitou entre... E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito, vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por meio da... E sem a palavra nada do que foi feito. Então o que João está dizendo? João está dizendo o seguinte, que assim como no Gênesis, palavra e ação se correspondem, também com Jesus, que é a palavra, ação encarnada de Deus, tem um reflexo para o seu ensino. Lá em Mateus capítulo 5 ao 7, você vai encontrar Jesus ensinando lá em cima do monte, as bem-aventuranças, é o sermão da montanha. Mas nos capítulos 8 e 9, é um resumo de 10 milagres de Jesus. Então tem palavra e tem ação e tem palavra. Esse era o segundo princípio da educação e da pedagogia de Jesus. Não adianta ter palavra e não ter ação. Não adianta que a palavra está diferente da ação. Não adianta pregar uma coisa e viver outra. Não adianta ensinar na escola bíblica dominical uma coisa e ser outra. Não adianta ensinar para casais uma coisa e viver outra. Não adianta ensinar na igreja uma coisa e viver outra. Não, o crente precisa estar fundamentado neste princípio de Jesus. Palavra, ação. Palavra, ação. Quando um crente fala e vive assim, aí ele tem autoridade diante dos outros e diante dos demônios. Por quê? Porque este é um princípio da educação de Jesus. Próximo princípio da educação de Jesus. Então vamos ler esse versículo. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo que ele vos... Mas não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem não. Qualquer semelhança hoje eu acho que é só mera coincidência. Isso só tem em Brasília. Tem fariseu aqui no Rio de Janeiro também ou não? Hã? Não, no Rio de Janeiro, falei em Bangu. Falei no Rio de Janeiro. Tem fariseu no Rio de Janeiro, sim ou não? Não, aí vocês estão dizendo, eu não estou dizendo nada. Ainda bem que está gravado aí. Mas escute, passa para nós. Então Jesus, como já dissemos, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de... Ele ensinava aí? Ele ensinava aí? Sabe por quê? Havia poder naquilo que Jesus falava e ordenava, porque ele tinha respaldo de sua vida com Deus. Outro dia nós estávamos fazendo uma reflexão, pastor Sóstenes. Primeiro dia de aula na faculdade teológica, onde eu leciono lá em Brasília, nós estávamos estudando um certo teólogo. E esse teólogo disse algo muito interessante. O que a igreja mais precisa hoje, além do conhecimento já adquirido, é de poder à altura do conhecimento que ela já alcançou. Não tem problema em estudar, e eu gosto de estudar. E nós precisamos estudar. Agora, nós não podemos nos esquecer que o que está acontecendo em muitos lugares é que existem pessoas virando gigantes no ensino e ficando nanicos na sua vida espiritual. Então, um professor medíocre fala, um bom professor explica, um ótimo professor demonstra, mas um excelente professor inspira a mudança. E o outro princípio de Jesus é que aquilo que Jesus ensinava encontrava o coração das pessoas. Veja, os escribas
falavam de regras, ensino fora da vida, usavam tradição dos anciãos para brincar. Olha, eles gostavam de discussões, pastor Sócio, de discussões bobas. Eles ficavam horas e horas discutindo as coisas triviais, as coisas desnecessárias, e esqueciam do essencial. Um dia Jesus estava conversando com a mulher, e Jesus começou a tocar profundo naquilo que ela não queria que Jesus tocasse. O nome dessa mulher, ou essa mulher, é uma mulher lá de Samaria. E aí quando Jesus começou a tocar na ferida dela, para curá-la, quando Jesus começou o processo de cura na vida da mulher, falou: olha só, vamos começar, você quer água? Quero, Senhor, eu quero muita água. Então tá bom, só que água limpa. Você quer água? Quero, Jesus. Vai começar, só que água mostra a sujeira. Quer água? Quero. Então tá bom, vamos começar. Vai, chama o teu marido e volta aqui. Quando Jesus entra nesse assunto, o que vem na sequência do texto? Ela quer desviar Jesus para uma discussão teológica, que era, se fosse um rabino que fisgasse a isca. Jesus, vamos falar de outra coisa? Melhor do que a minha vida? Vamos falar do lugar melhor para adorar? Vamos falar quem é que vai para o céu, é presbiteriano, ou é batista, ou é assembleiano? Vamos falar quem é que vai ser salvo? Vamos falar, o lugar para adorar Jesus é em Jerusalém ou em Samaria? Jesus não vai morder essa isca. Porque a coisa nem é sobre Jerusalém, nem é sobre Samaria. É sobre você, e o Pai está procurando adoradores que onde estiver, são um altar vivo. Então, os escribas usavam a tradição, a vida em função da Bíblia. Veja, se alguém quisesse, Jesus mesmo foi criticado várias vezes por curar alguém no sábado. Olha só, curar no... Tinha uma vertente mais radical no judaísmo, que até a galinha estava proibida de botar ovo no sábado. Parece brincadeira, mas é verdade que eu estou dizendo para vocês. E quando isso acontecia, quem era dessa vertente mais radical do judaísmo, a galinha morria. Aí ia comer galinhada, mas não podia fazer no sábado, ia fazer no domingo. Veja, qual a utilidade disso? Regras, e mais regras, e 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 Jesus dizia que eles iam colocando peso nas costas dos outros, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Jesus era diferente. Então, Jesus falava sobre as necessidades das pessoas, a Bíblia era usada, mas em função da vida, e Jesus não falava que o homem era para o sábado. Jesus dizia, não, é o contrário, o sábado é que foi feito para o homem, a prioridade é a vida. Eu gosto de dizer o seguinte, Agostinho foi um dos grandes teólogos da história da igreja, e Agostinho disse algo muito interessante. Ele disse assim, eu vou parafrasear, Deus escreveu 2 livros. Quantos livros? Deus escreveu 2 livros. Ele dizia, o primeiro livro que Deus escreveu foi vamos lá, o primeiro livro que Deus escreveu foi Quem leu o livro aqui já está respondendo certo. Olha só, o primeiro livro que Deus escreveu, diga assim comigo, não foi a Bíblia. Isso entre aspas, né? Porque ele mesmo não escreveu, mas ele inspirou cada palavra. O primeiro livro que Deus escreveu foi a vida. Antes de surgir a Bíblia, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus escreveu a vida. E Deus só escreveu o segundo, ele só resolveu escrever o segundo, porque o primeiro caiu, o primeiro pecou, o primeiro já não ia muito bem. Então agora ele escreveu o segundo para poder arrumar o primeiro. Em outras palavras, para professor de escola bíblica dominical, para você que é pai, para você que é pastor, para nós que somos ensinadores na obra do Senhor,
A Bíblia tem que estar em função da... Vamos lá, quem já entendeu, me ajuda. A Bíblia tem que estar em função da... Tem gente que ensina 1 hora, 2 horas, 3 horas, 20 anos de EBD, 10 anos de EBD, e ele consegue falar de Bíblia sem tocar a vida de ninguém. Aí fica os irmãos na igreja tudo perguntando assim, e o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso, pastor? Porque a Bíblia tem que servir para a vida. Bíblia que não transforma a vida, só oprime. Bíblia que não transforma a vida, só serve para a morte. Isso aqui tem que ser usado para transformar, para ensinar, para levantar, para corrigir, para redarguir, para orientar, para consolar. Então, um outro princípio de Jesus, vamos lá ler comigo, qual era o princípio 4 de Jesus? Ou seja, para você transformar a vida de alguém, você primeiro tem que se relacionar com essa pessoa. Olha que coisa linda. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora comigo, por favor, no texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Por gentileza, abram comigo. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler juntos. Marcos 3,13. Quem encontrou? Encontraram? Algum pastor aqui? Eu posso usar um microfone desse aqui? Posso? Pode? Som? Algum pastor aqui para ler, por favor? Pode ficar de pé, pastor. Leia, por favor, para toda a igreja. Marcos capítulo 3, verso 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Tudo bem. Ele primeiro chama para... Lê o versículo 14, pastor, por gentileza. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então vamos lá. No verso 13, primeiro Jesus chama para si. No verso 14, ele escolheu 12 para que estivesse com ele. Olha a ordem. Olha a ordem. Primeiro Jesus chama para que estivesse com, e depois para os enviar. Então, para ser enviado, primeiro tinha que ter comunhão com Jesus. Não adiantava falar daquilo que sabia, mas daquilo que não vivia na sua comunhão com Deus. Por isso é que a ordem do texto primeiro precisava estar com Jesus. Jesus primeiro, antes de transformar a mente desses discípulos, Jesus chamou eles para junto. Isso é discipulado, vocês vão ver o que eu faço. Eu não vou dizer aqui 12 lições, 13, 15, 17, 20 lições. Não, vocês vão andar comigo. Vocês vão ver como é que eu vivo, como é que eu ando, como é que eu almoço, como é que eu tomo café, como é que eu lido com as dificuldades, como é que eu lido com os soldados. Vocês vão andar comigo. Quando vocês verem como eu faço, aí eu vou enviar vocês. Então esse aspecto do relacionamento é muito importante. Eu lembro que lá em Brasília, nós tivemos uma época, numa igreja, cuidando da escola bíblica dominical, e de repente, chegou lá um pastor que já esteve aqui com vocês, na época ainda não era pastor Lemuel, junto com a sua esposa, que estavam vindo de Goiânia. E aí, eu os coloquei para cuidar da sala de adolescentes, que na época tinha uns 5 adolescentes. Dentro de 2 meses, eles estavam pedindo uma sala maior, porque já tinha mais de 40 adolescentes. E aí eu fui lá, para saber qual era o segredo. E aí a primeira coisa que eu descobri, isso há alguns anos, é que a primeira coisa que eles faziam para conquistar os adolescentes era se relacionar com eles. Conquistar a confiança deles. Aí a missionária Patrícia, naquela época,
não tinha WhatsApp, mas ela ligava no telefone residencial de cada aluno, e os que não atendiam, ela passava na frente da casa e mandava a mãe chamar, mandava a mãe acordar e levava tudo para a escola bíblica dominical. Dentro de 2 meses, a sala dela estava a maior de todas as salas da igreja, precisando de um número dobrado. Sabe por quê? Porque os adolescentes gostavam tanto dela que tinha vergonha de dizer não, tinha vergonha de dizer que não ia. Por quê? Porque quando você não tem relacionamento com uma pessoa, quando você não tem amizade nenhuma, eu te faço um convite, você vai dizer, não, não posso ir. Mas se você é meu amigo e eu te faço um convite, você às vezes nem pode, mas você fica com vergonha de dizer que não vai, e você dá um jeito e vai. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você influenciar, para você conquistar seus filhos, para você não perder para as drogas, para você não perder para o crime, para você não perder para o mundo, a primeira coisa, antes de você querer transformá-lo, você precisa amá-lo, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir acolhido. Aí quando ele for conquistado pelo amor, aí você pode exigir que ele vai fazer o que você vai pedir, ou o que você vai mandar. Isso aconteceu com Jesus. Os doutores da lei chegaram e quiseram mudar o comportamento da mulher que foi pega em adultério. Cadê o homem? Por que não trouxeram o adúltero também? Só querem punir a mulher. Pois bem, trouxeram só a mulher, querem corrigir o comportamento dela com pedra. Jesus não, Jesus primeiro ama a mulher, Jesus defende a mulher. Veja, isso não é passar a mão, isso não é de forma alguma ser conivente. Jesus abraça, Jesus recebe, Jesus ama, Jesus defende. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Depois que ela se sente amada, protegida, livre, aí Jesus vai e exige, agora vá e não peques mais. Por que ela agora vai ouvir essa palavra? Porque ela foi amada. Jesus tinha esse critério, Jesus tinha esse aspecto. Quando você ama seus filhos, os seus filhos, quando você os ama no Senhor, e você é um pai presente, uma mãe presente, sabe o que vai acontecer? Os seus filhos vão ter vergonha de dizer não para você, e eles vão ser tementes a Deus e a você. É assim que a gente conquista. Mas aí o professor quer a sala cheia, quer dar uma aula ruim, não liga para aluno, não entra em contato com o aluno. Eu sou da época que o professor saía da escola bíblica dominical junto com mais 2 ou 3, e ele ia na casa de mais 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 que faltaram. Aí aquele que faltou já vem no domingo que vem. Se ele faltar mais uma vez, você fala, eu venho aqui domingo de novo. Se você for a terceira vez, eu tenho certeza que ele vem para a igreja só para você não ir na casa dele. É assim que a gente faz. Não tem outro segredo para você encher a igreja, para você encher sua escola bíblica dominical. É relacionamento. Relacionamento. Se conecte, visite, relacione-se, mostre que você se importa, porque isso vai fazer a diferença. Isso o mercado já entendeu há muito tempo. Trabalho em banco, eu sei disso. Os gerentes de banco estão fazendo o papel que os pastores não estão fazendo. Porque ele tem o nome das pessoas, ele conhece os clientes pelo nome, é a carteira. E dependendo do banco, ele não pode cuidar de mais do que 50, porque senão ele não lembra o nome das pessoas, tem que olhar o nome todos os dias. O relacionamento é um instrumento de Deus para moldar pessoas e para moldar a gente também. A gente precisa de relacionamento não só para transformar o outro, mas para a gente ser transformado. Porque o homem sozinho, ele não é confrontado por ninguém. É por isso que Deus dá esposa para o homem, Deus dá filhos para o homem. Para que o homem não se ache auto-independente. E os filhos são instrumento de Deus para moldar o nosso caráter também. Então, relacionamento é a chave para a educação e para a pedagogia, para você transformar a vida do seu filho. Quem é professor de crianças aí? Eu vejo às vezes professor de criança falando com a criança, meu filho, vem para cá, vem para cá. Está errado. A primeira coisa que você tem que fazer para você se relacionar com crianças, você conquistar o coraçãozinho delas, você tem que abaixar.
e falar na altura delas. Olhar no olho delas. Deus me deu a graça, eu estou concluindo a graduação, estou no penúltimo semestre de psicologia. Infelizmente, a gente precisa chorar escondido algumas vezes. Porque a gente encontra casos tão difíceis, agora no estágio, casos que a gente tem que acionar até o Ministério Público, de violência contra a criança, violência sexual e outras mais. E quando a gente olha no olhinho dessas crianças, a gente percebe de cara, no primeiro, no segundo olhar, a gente percebe que tem algo errado. E a gente fica se perguntando como é que um pai ou uma mãe nunca viu isso. E a resposta é simples. É porque não olham mais no olho das crianças. Porque os olhinhos das crianças dizem tudo. Se você quer transformar a vida do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, se relacione com eles da maneira como Cristo se relacionava com as pessoas, e você vai transformar essa vida. Você que é pai, seu filho chega da escola. Ah, pai, tirei 8, tirei 9. Tem pai que vira, não fez mais do que obrigação, menino. Seu trabalho é estudar. Celebra com teu filho. Aprenda a celebrar com ele. Porque quando você não celebra com ele, depois o traficante vai celebrar com ele aos mínimos ganhos. Meu filho, aleluia, glória a Deus, você tirou 8. Ah, para você pode ser pouco, mas para ele é muito. Para quem estava com 5 e tirou 7, é um grande passo. Meu filho, glória a Deus, mamãe hoje vai fazer uma janta especial aqui, não é, meu amor? Vai fazer uma janta especial para você, porque você tirou uma nota excelente. Nós vamos comemorar. Relacionamento, para transformar, tem que se relacionar, tem que olhar no olho, tem que ver o que está errado, tem que sentar e dizer, meu filho, minha filha, o que é que tem? Para isso você precisa abrir o coração. Passa. Volta aí, volta aí. Para de querer usar só a mente. Professor de escola bíblica, pastor. Para de querer usar só a mente. Mente impressiona a mente. Deus não precisa de mentes, Deus precisa de vidas. Vida impacta vida. Vida transforma a vida. Então, me ajuda aqui. Cadê meu tempo aqui, meu celular? Não é isso tudo, não. É isso tudo? Não, se for isso tudo, meu Deus, então nós vamos até Apocalipse hoje. Eu acho que é menos, não é? É uns 30 minutos? Ou 20, que a gente tem ainda? Ou já acabou? Mais 3 minutos? Queridos, então já foi, né? É até? Foi. Então falta mais o quê? 8 minutos? Tá bom. 8 minutos é a propaganda dos livros agora, né? Estou brincando. Meus queridos, então, qual era a estratégia de Jesus? A estratégia de Jesus, e aí eu fiz um cálculo aqui errado do meu tempo, mas a gente tem amanhã ainda, é mostrar agora a prática de Jesus
E a maneira como ele faz isso, através do texto que nós lemos, porque aí depois você pode perguntar, pastor, para que leu Lucas 24? Né? Leu o texto, saiu do texto, nunca mais voltou para o texto. Não, a ideia de ler o texto era para a gente trabalhar ele nas práticas de Jesus. Mas nós podemos fazer isso amanhã. Olha, Jesus tinha esse jeito peculiar. Então deixe-me lhes dizer uma coisa para a atualidade. Aplicando tudo isso que nós falamos aqui. Onde era o lugar em que a criança era ensinado? Nos dias de Jesus e na época do Antigo Testamento, era no templo. A responsabilidade era dos profetas, era dos sábios. Nós lemos nos primeiros textos aqui, a responsabilidade era do pai e da mãe, para ler onde? Em casa, andando, quando acordar, quando fosse dormir. O que a gente está vivendo hoje no Brasil, especialmente dentro das igrejas, é reflexo da nossa transferência, da responsabilidade que Deus deu para a gente. Porque o que nós fizemos foi transferir para o Estado a responsabilidade de ensinar ética, valores e princípios para os nossos filhos. E aí, como pai, muitas vezes, a gente quer fazer igual os escribas, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Meu filho, eu não vejo você lendo a Bíblia. Aí como o filho foi ensinado a não responder, e está certo, não pode responder mesmo, ele fica calado. Mas a vontade que às vezes dá em algum filho é assim, e nem o senhor, eu vejo também. Nós estamos empatados. Alguns anos, meu filho hoje tem 13 anos, então tem 10 anos isso, meu filho tinha 3 anos. Eu entrei no quarto de hóspedes, encostei a porta e estava orando. Isso era um domingo à tarde. E de repente eu senti uma presença do meu lado. Mas eu não queria abrir os olhos. Eu estava sentindo algo ali, era como, sabe aquela presença, você sabe, tem alguém do seu lado. E aí eu resisti, e eu abri os olhos, torcendo para que fosse um anjo. Quando eu abri os olhos, tinha um anjinho de 3 anos. Meu filho estava do meu lado. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava orando. Ele nem sabia o que era isso. Mas ele estava de joelhos, olhando para mim. E naquele dia o Espírito ministrou algo profundo ao meu coração. A maneira como nós amamos o Senhor é a maneira como os nossos filhos vão amar o Senhor. A maneira como nós amamos a Cristo, a maneira como você, marido, ama a Cristo e honra a Cristo, é a maneira como o seu filho vai honrar e amar a Cristo. A maneira, pai, que você ama e honra a sua esposa, é a maneira como o seu filho vai honrar e amar a esposa que ele vai ter. Deixa eu dizer algo para os pais aqui. Nós estamos num espetáculo da vida, num grande palco. Nós, dentro de casa, na nossa vida, nós estamos num palco. A pergunta que eu faço para você e para mim é, nesse palco, qual é o show que você está dando? É o show do faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Ô, sua anta! Ô, sua não sei o quê! É assim que você chama a sua esposa? Ô, seu imundo, tira o pé do sapato antes de entrar em casa! É assim que você fala com o seu marido? Sabe o que a gente descobre quando a gente começa a estudar? Especialmente sobre ensino, sobre
o que você pode deixar para os seus filhos, sobre a pedagogia, a maneira como você pode ser efetivo na transformação de vidas, e aí depois você chega lá na frente e fala, onde foi que eu errei? A gente recebe pessoas, pais, com menino de 12 anos, 10 anos, 8 anos, esse menino está virando um bicho na escola, está batendo em todo mundo, ficando violento, eu não sei onde é que ele aprende. Sabe onde é que ele aprende? Em casa. Às vezes você não bate, mas você é agressivo, você xinga, você fala alto, você desrespeita. Só que muitas vezes seus filhos ficam calados, eles estão só assistindo o espetáculo. E aquilo vai para o consciente, mas especialmente aquilo que se mais fortalece vai para o inconsciente. E lá na frente ele reproduz. E sabe o que a gente descobre estudando comportamentos, legado? A gente descobre o seguinte, pastora Maria Cláudia, que mulheres, infelizmente, mulheres que tiveram pais viciados em álcool, ignorantes, opressores, inconscientemente, se ela não perceber isso, se ela não for libertada desse legado que ela recebeu, se ela não for tratada nisso, a tendência inconsciente é ela procurar um marido que tenha o reflexo do pai. Aí você vira para sua filha e diz assim, essa minha menina tem dedo podre para relacionamento. O problema não é o dedo da sua filha, o problema é o seu dedo, que foi levantado muitas vezes na frente dela, para oprimir, para ser um marido ruim. Quando o modelo que ela tem é um modelo ruim, ela não sabe que tem outro melhor. Faz sentido isso ou não? Porque o universo que ela tem, que ela cresceu, eu esqueci de você, né? É porque ia ser na segunda parte, mas pode começar, me ajuda aí. Eu estou terminando, escute aqui. Veja se faz sentido isso para você. Tudo que a gente avalia é por comparação. Então, se eu tenho um equipamento bom, e eu encontro um pior do que esse, então eu vou chamar o outro de pior, porque eu sei que tem um Agora, se a única coisa que eu conheço é essa água aqui, e alguém, por exemplo, em outro momento, me traz uma outra água, uma água com gás, uma água saborizada, então aquela lá eu vou achar melhor. Porque tudo que a gente avalia é comparando. Uma coisa só é ruim até você não encontrar uma outra pior, ou vice-versa. Agora, dentro do relacionamento, quando você é uma mãe, que vive de qualquer maneira a sua responsabilidade como esposa, ou quando você é um pai que vive de maneira irresponsável a sua responsabilidade como sacerdote, como pai, isso vai acontecer com seus filhos. O seu filho vai ter em você, que é mãe, uma referência. Tudo bem? Você que tem filha, sua filha vai ter em você uma referência. Quando uma filha tem um pai bom, que honra os filhos, que honra a esposa e que honra a Deus, essa menina não casa com qualquer homem.
Sabia? Não, sabe por que ela não casa com qualquer homem? Porque ela tem parâmetro de homem. Agora, quando o marido é ruim, ou ignorante, ou grosseiro, ou muitas vezes um banana, ou como diz o meu pastor lá em Brasília, um banana empanado. Aí ela vai escolher o primeiro que ela achar que for mais ou menos parecido com o pai, ou melhor um pouquinho, já estou no lucro. Porque a referência que ela tem é o quê? Aqui, ó. Pai e mãe, a nossa responsabilidade é levar o nível, ó, colocar o nível aqui, ó. Meu filho não vai escolher. Meu filho já fala em casamento, ele tem 13 anos. Ele não fala em namorar mais agora, mas ele fala em casar. A conversa dele esses dias, a gente estava voltando da igreja. Ele falou: pai, quando eu tiver meus filhos, eu quero que eles cresçam com primos. E eu não quero ficar muito velho para ter filho, não. Falei: é mesmo, meu filho? Ele falou: é. Falei: tá bom. E aí às vezes ele fala: pai, quando eu for, ele fala assim: pai, quando eu for pai, se eu for avô, o senhor não vai ficar dando sorvete para ele igual o senhor dá para mim, não, né? Ele quer ser médico, já está estudando algumas coisas. E aí eu fico vendo que ele já tem projeto. Mas hoje vocês vê rapaz de 30 anos de idade que fala: não quero casar. Sabe por que ele não quer casar? Adivinha por quê? Adivinha por que você encontra mulheres, jovens, moças aí, que não quer casar? Porque o modelo, o padrão de casamento que eles têm, imagina se o espetáculo está sendo dado para eles. Que categoria de espetáculo é essa? É um romance? É ação? É comédia? Ou é assombração? Ou é filme de terror? Percebe? Os filhos que nós temos vão valorizar aquilo que a gente valoriza. Deus quer nos transformar. E essa palavra é para mim e para você. Porque pais que têm autoridade são aqueles que fazem, e a sua palavra está alinhada com a sua prática, a sua ação. E aí quando eles vão falar sobre um assunto, eles têm o quê? Autoridade. Sabe por que a vida de Davi se tornou uma tragédia só? Porque depois de capítulo 12 de 1 Samuel, depois do pecado de adultério que ele comete, os capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o 20, é a tragédia da família. Sabe por quê? Que Davi se tornou o pai mais omisso do Antigo Testamento, a ponto de um filho dele, depois de 7 anos sem ver o pai, e 2 dos últimos anos morando perto da casa do pai, tocou fogo na casa do assessor do pai, para chamar a atenção do assessor, para o assessor vir, que era Joabe, e ele disse assim: que meu pai me mate, mas que pelo menos me veja. A única coisa que eu quero é ver meu pai. Ele me despreza. Então, a pedagogia de Jesus para nós hoje é para nos ensinar que para você não perder seus filhos, você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é sua. E a última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte:
Quem acredita na palavra mordomia? Quem sabe aqui o que é a palavra mordomia? Quando o pastor Sóstene e a pastora Maria Cláudia entregam uma responsabilidade para um dos pastores, o que ele quer é que essa tarefa seja feita com excelência. Então aquilo que ele entrega não pode ser entregue depois pior. Tudo bem? Quando Deus nos dá algo, nós não podemos devolver menos do que aquilo que Ele nos deu. Então, dá um exemplo rápido aqui. Aconteceu lá em Brasília, no Recanto das Emas. Posso dar um endereço mais específico, porque você está gravando, pode ser que chegue lá. Mas aconteceu lá, que o meu pastor colocou um pastor numa igreja, numa dos bairros lá, entregou a chave, foi lá, deu posse. Era uma igreja com problemática. Ele falou: pastor, pode deixar que eu resolvo. E ele foi empossado lá. Pouco tempo depois ele chegou, falou: pastor, resolvi o problema da igreja. Falou: é mesmo? É, resolvi. Como você resolveu? Fechei, está aqui a chave. Não tem mais nenhum problema na igreja. Foi todo mundo embora. Está aqui a chave da igreja. Aconteceu. Isso que eu estou falando para vocês, aconteceu. Então escute. Se Deus fala assim para você: olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Opa. Se Deus fala assim para você: olha só, olhe para cá. Vem cá, um dos pastores aqui, por favor. Um dos pastores aqui. Pode vir dois. Vem dois pastores aqui, por favor. Deus fala assim: olha, você guarda esse livro para mim? Você guarda esses dois aqui para mim? Eu vou dar mais um para você, toma, você vai ficar com 3. Eu pedi para eles guardarem. Depois de um tempo, eu volto, e eu não quero só um, pode ser até mais de um, mas só um, menos de um não. Pode ser 3, mas mais ou menos do que 3 não. Então eu agora pego de volta. Agora imagina o seguinte: Deus te deu um filho, 2 filhos, 3 filhos. Aí vai chegar o dia em que Deus vai chamar você e você vai ter que prestar contas diante dele. Eu te dei um casamento, cuidou dele? Eu te dei uma esposa, cuidou dela? Aí ele diz: eu te dei 3 filhos. Quem pode dizer é a mulher dele, né? Cadê a mulher dele? Estou brincando. Olha aqui. Eu te dei 3 filhos, cadê os 3? Agora já pensou, obrigado. Agora já pensou, obrigado. Se você chega para o Senhor e diz assim: Senhor, dos 5 que o Senhor me deu, deixa eu ver, cadê fulano? Está aqui não? E Beltrano? Não está na lista aqui também não. E o 4? Não veio para cá também não. Cadê o casamento que eu te dei? Jogou fora? Foi para o 2º? Jogou fora também? Cadê a esposa que eu te dei? Você cuidou dela? Vai chegar um dia que nós teremos que prestar conta de tudo que Deus deu na nossa mão para a gente cuidar. E Deus vai chamar cada papai e cada mamãe e vai querer prestação de contas de cada um dos filhos que Ele entregou nas nossas mãos e colocou na nossa aljava. Esse ensino tem que fazer diferença para nós. Porque se a gente não consegue impactar a nossa casa, como é que a gente quer ganhar o Estado para Jesus? A transformação que Deus está para trazer para essa nação e para esse país não vai começar pela presidência da República. Não espere isso, porque nunca vai acontecer.
só um vai ocupar a cadeira que vai resolver o problema mundial. Se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes disso, nenhuma solução para o Brasil e o mundo vai vir dos gabinetes presidenciais ou estaduais ou dos governadores ou do Senado, quem quer que seja. Sabe de onde é que vai vir? Vai vir das casas. O avivamento que Deus tem para você, para essa igreja, tem que vir das casas. 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 E a última coisa. Quem é pai aqui? De menino? De homem? Macho? Levanta a mão, por favor. Pronto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vimos aqui, quero só aplicar. Em Israel, sabe de quem era a responsabilidade desse menino? Depois que ele desmamava? De quem era? Fala mais alto. De quem era? Do pai. Menino aprende a ser homem com quem? Com o pai. Se ele for, vai dar certo. Escuta. O problema é que a gente tem o seguinte. Não tem problema. A mãe tem que fazer parte nessa infância toda, e isso é saudável, e foi feito por Deus para ser assim. Não pode ser diferente. Mas o problema é que depois que passa dessa fase da amamentação, aí o menino vai para a escola, e também é saudável que seja assim nas escolas que tenham mulheres ensinando, tem um porquê disso. Mas a referência é o quê? Já foi a primeira, feminina, vai para os primeiros anos da escola, a referência de novo o quê? Feminina, até qual ano? Pode falar aí, me ajuda. Tudo bem. Só que aí, quando chega em casa, à noite, aí o pai vai fazer qualquer outra coisa, deixa o menino com a mãe. Referência feminina de novo. Quando é final de semana, aí o pai, eu vou pro futebolzinho, meu amor, e aí você fica com o menino aí, porque lá ele vai me atrapalhar. Aí sábado, a irmã vai para onde? À tarde? Vai pro salão, sim ou não? Aí a irmã vai pro salão sábado à tarde. Mas aí quem ficou com ela? O menino. Aí sabe o que ela vai fazer? Para ela poder ir pro salão? Ela vai levar o menino. Aí no salão, o que acontece? O menino vai ver o quê? Fazendo unha. Que agora parece que virou moda homem fazer as unhas, né? Eu não gosto disso, eu não faço, mas tudo bem quem faz. Eu acho que não vai tirar a masculinidade de um homem não, mas tudo bem. Mas vamos lá. É aquela base, né, que fala, brilho, aquele negócio, tá, enfim. Mas o que? Para terminar, olha só. Aí, sábado à tarde, tá onde? O menino tá onde? Aí a mãe vai se trocar, o pai não serve nem para ficar com o menino. Aí onde é que o menino está? Com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Está fazendo o quê? Está vendo a mãe se trocar. A mãe fica a vida quase toda banhando na frente do menino, se trocando na frente do menino. Quando é que ele vai ter atração por esse corpo feminino? Sabe quando? No dia de São Nunca de tarde. E sabe o que ele vai fazer? Depois de um tempo? Não é maldade não. É porque foi só o que ele viu na vida. Ele vai começar a ter trejeito. Aí traz para a igreja que quer expulsar demônio. Não é demônio. Se tiver um, é o nome do pai. Escuta. Então, em nome de Jesus, você que está ouvindo isso, você que é pai de menino, em outro momento eu falo para quem é pai de menino, mas para quem é pai de menino, em nome de Jesus, guarde essa palavra.
especialmente aqueles que estão em fase menor. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse menino, depois que ele desmamar, você vai comigo, rapaz. Você vai andar comigo. Ele vai aprender esse homem por osmose. Mas ele vai, vendo o pai. Vendo o pai. Ele vai fazer coisa de homem. Ele vai falar como homem. Ele vai agir como homem. E no dia dos pais eu recebi um cartão de WhatsApp, aquelas frases prontas que o pessoal faz. E aí na frente tinha um cowboy. E atrás tinha um meninozinho vestido de cowboy também. Aí na boca do pai estava a frase assim, ele olhando para o menino e fala: olha por onde anda, menino. Aí o menino dizendo aqui atrás: olhe por onde anda o senhor, porque eu estou seguindo seus passos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde a sua casa. Que Deus guarde a sua família. Nós acreditamos numa geração, e Deus vai trazer avivamento para a nossa casa, a partir das nossas famílias e a partir dos nossos filhos.